Olá, tudo bem? Como saber se você tem o cisto pilonidal? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, coloproctologista, e hoje eu vou te ajudar a tirar essa dúvida. Se ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e lembra de ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre as principais doenças do intestino, reto e ânus, e também vídeos com dicas para você cuidar melhor da saúde do seu intestino. Então vamos para a resposta. Em primeiro lugar, para você entender melhor se você tem ou não o cisto pilonidal, é importante você saber o que é o cisto pilonidal. Esse termo pilonidal, ele vem do latim, pilus e nidus. Pilus significa pelo e nidus, ninho. Então seria um ninho de pelo que ocorre na região sacrococcígea. E a teoria mais aceita para o desenvolvimento da doença pilonidal é uma teoria que fala que, pela presença de pelos nessa região sacrococcígea, que é aquela região ali do final da coluna, entre as nádegas, ocorre uma inserção desses pelos nessa linha mediana, causado por atritos e forças de compressão local, e esses pelos que se inserem nessa linha mediana, ali para a região do subcutâneo, eles acabam formando uma reação de corpo estranho, que inicialmente leva à formação de pequenos orifícios nessa linha mediana, que é essa linha interglútea entre uma nádega e outra. Esses orifícios são bem pequenininhos, às vezes difíceis da pessoa perceber. A gente comumente chama esses orifícios de pits primários, e posteriormente acaba formando uma cavidade embaixo dessa pele, que as pessoas chamam normalmente de cisto pilonidal. O termo cisto pilonidal, ele não é a melhor definição, porque essa cavidade, ela normalmente não é um cisto propriamente dito. Então o termo mais correto seria doença pilonidal. E a partir dessa cavidade que ocorre ali na região do subcutâneo, isso acaba levando a inflamações crônicas que eventualmente podem evoluir com quadros agudos de abscesso, que são quadros bastante dolorosos, e depois numa fase crônica com trajetos fistulosos. Agora que você já sabe como ocorre a formação da doença pilonidal, como saber se eu tenho ou não tenho essa doença? Você vai suspeitar que tem o cisto pilonidal se você apresentar algum sinal ou sintoma que eu vou te explicar a seguir. Uma das apresentações mais comuns da doença pilonidal é aquela apresentação na fase aguda, com um abscesso. O abscesso é uma coleção de pus. E o abscesso relacionado à doença pilonidal, ele causa um abaulamento, um inchaço ali na região entre as nádegas, com sinais flogísticos, ou seja, calor, vermelhidão e dor, como vocês podem ver nessa foto. É um quadro extremamente doloroso e esse abscesso ele tem indicação de fazer uma drenagem de urgência. Normalmente essa drenagem é feita no pronto atendimento com uma anestesia local e uma pequena incisão sobre a região para que o pus seja drenado adequadamente. Após essa drenagem, é importante adotar alguns cuidados para evitar a progressão da doença para a fase crônica. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico quais cuidados são importantes após um abscesso da doença pilonidal para que a gente consiga diminuir a chance de evoluir para essa fase crônica. Após essa drenagem, a doença ela pode cicatrizar, principalmente se você consegue manter cuidados adequados da região. E é importante nesse pós-drenagem você acompanhar com um especialista, que é o coloproctologista, para ele te orientar adequadamente em relação a esses cuidados, verificar se você está tomando todas as medidas necessárias e se certificar se realmente a doença cicatrizou ou evoluiu para a fase crônica. Se você é uma dessas pessoas que já teve esse abscesso ali na região entre as nádegas,
Vamos saber se você ainda tem uma doença pilonidal residual ou se cicatrizou. Normalmente, quando a pessoa tem o abscesso e a doença evolui para a fase crônica, isso evolui através de trajetos fistulosos, que se manifestam principalmente pela presença de orifícios na região lateral e um pouco acima daquela área onde a gente tem os pits primários. Então a pessoa percebe ali nodulações nessa região lateral, muitas vezes pela presença de granulomas causados pela inflamação crônica, e esses trajetos fistulosos, eles eventualmente drenam secreção novamente. Pode ocorrer, inclusive, reagudizações com novos abscessos, que vai causar um quadro mais doloroso, mas mesmo naquela fase que o cisto está mais sequinho, não está inflamando com frequência, esses orifícios laterais, eles causam desconforto local, principalmente quando a pessoa fica muito tempo sentada ou se movimenta muito. Então a pessoa ela vai perceber que tem ali uma nodulação na região lateral, que eventualmente sai um pouco de secreção, pode inclusive voltar a inflamar e causa um incômodo local para ficar sentado, para movimentar muito. Então, se você apresenta isso, é sinal que você ainda tem uma doença pilonidal ali na região. É importante lembrar, isso é um alerta para as pessoas que nunca tiveram abscesso, que se ocorre o abscesso e essa pessoa ela não procura o pronto atendimento e esse abscesso ele drena sozinho, ou seja, ele vem a furo, a chance de evoluir para essa fase crônica com trajetos fistulosos, ela aumenta muito, porque essa drenagem espontânea ela ocorre de maneira muito precária. Então isso acaba fazendo com que evolua com esses trajetos fistulosos. Então por isso que é muito importante nessa fase aguda, nessa manifestação do abscesso, a pessoa procurar um atendimento de urgência para drenar esse abscesso cirurgicamente. Uma outra forma de apresentação crônica da doença pilonidal é naquela pessoa que nunca teve um abscesso e não evoluiu com esses trajetos fistulosos que se apresentam com esses orifícios laterais que eventualmente inflamam e drenam secreção. Então a pessoa ela tem aquela doença mais central, que normalmente se manifesta por esses orifícios primários, por esses pits primários. E a pessoa ela pode perceber algum desconforto na região, quando fica muito tempo sentada principalmente, ela pode perceber na palpação da região entre as nádegas, nesse sulco interglúteo, uma certa nodulação de consistência mais firme e, eventualmente, pode ocorrer saída de secreção ou, eventualmente, até de tufos de pelo por esses pits primários, por esses orifícios, principalmente quando ocorre ali uma inflamação nessa cavidade da doença pilonidal. Nos casos de cistos pilonidais muito pequenininhos, normalmente a pessoa ela não percebe essa secreção. Ela nunca, às vezes, teve ali saída de secreção. Mas ela pode suspeitar de uma doença pilonidal se ela tem um sintoma de desconforto frequente nessa região sacrococcígea, ali na região entre as nádegas, principalmente quando ela fica muito tempo sentada, e a palpação ela pode perceber essas áreas de induração ou às vezes até alguma irregularidade desse sulco interglúteo, como se fosse uma pequena depressão, que pode ser, por exemplo, um desses orifícios primários. Então, nessa situação é importante também procurar o coloproctologista, porque através do exame físico a gente já consegue identificar se trata de realmente uma doença pilonidal. É importante lembrar que existem outras doenças que também podem causar manifestações semelhantes, com trajetos fistulosos principalmente, inflamações crônicas da região, como a fístula perianal, o pioderma gangrenoso, a hidradrenite supurativa. Então é muito importante a avaliação de um especialista se você apresenta algum desses sinais e sintomas para confirmar se realmente se trata de uma doença pilonidal e fazer esse diagnóstico diferencial com outras condições também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Se não se inscreveu no canal ainda,
clica aqui embaixo para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo. Até o próximo vídeo.